Em 1986, um cara de 24 anos chamado Joe estava disputando um triatlo quando ele foi atropelado por um carro. No hospital descobriram que ele tinha ficado paraplégico. O médico disse para ele: "Olha, Joe, se a gente não operar, você nunca mais vai voltar a andar." E o Joe disse: "Não me opera. Eu vou me curar usando a força da minha mente." Ele não só voltou a andar, como ele ensina para as pessoas ao redor do mundo como usar técnicas de meditação, usando o poder da mente para curar suas questões físicas e emocionais. Ele é neurocientista quiroprático renomado. Ele é conhecido como Dr. Joe Dispenza. Ele tem uma série de livros, ele tem aulas, e um dos livros que eu li dele, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E ele conta nesse livro várias experiências científicas que ele estudou, comprovando que as técnicas dele de reprogramação mental através de meditações realmente tinham uma eficácia e eram baseadas em experiências que já tinham sido tentadas antes. Quando eu comecei a ler sobre essas pesquisas científicas, eu percebi que elas eram a mesma base das técnicas que eu uso para reprogramação mental passiva usando Feng Shui. Eu queria dividir os insights dessa leitura com você, mas para que você possa entender, eu vou trazer um exemplo real de uma cliente que não está conseguindo aplicar o Feng Shui na casa dela, como ela vai conseguir superar isso e como você vai usar esses mesmos princípios para conseguir organizar os móveis da sua casa, da sua empresa, do seu comércio, do seu negócio. Oi, eu sou a Alexandra Pereira, mas você pode me chamar de Ale. Eu sou arquiteta especialista em Feng Shui, e essa cliente que eu comentei, ela tá sem energia, tá meio para baixo, não tá conseguindo fazer as coisas, não tá conseguindo completar as alterações que eu indiquei em consultoria para ela. Nós fizemos assim: ela queria fazer uma consultoria de Feng Shui, seguida de uma consultoria de decoração. E no caso dela seria consultoria de decoração e não um projeto de decoração, porque ela não quer derrubar a parede, ela não quer mexer ponto elétrico e hidráulico de lugar, e ela quer uma coisa mais rápida, mais tranquila de ser aplicada no local. Em um projeto você detalha cada centímetro do espaço. Numa consultoria não. Numa consultoria você trabalha com orientações gerais. Então você não produz uma maquete eletrônica com fotorrealidade. Você tem ali uma referência visual, né? As pessoas gostam de chamar isso hoje em dia de mood board. E fora as referências visuais, você tem ali um relatório por escrito das alterações que você precisa fazer no espaço. A primeira coisa que nós fizemos foi um diagnóstico de como ela estava se sentindo em relação a cada uma das 9 principais áreas da vida dela. Nós avaliamos como está a parte de sabedoria e paz interior, como está a família, como está a prosperidade, como está o trabalho, como está a saúde, como está o sucesso, como está a relação com os amigos, com os filhos e com os projetos futuros, e como está o relacionamento dela com ela mesma e com o parceiro. O marido dela preferiu não fazer a consultoria e tá tudo bem. O que eu oriento para os clientes para escolher uma área só para melhorar? Óbvio que quando você está insatisfeito, você vai querer melhorar tudo de uma vez, mas você acaba perdendo o foco. E quando você mantém o foco, faz uma coisa de cada vez, você vai absorvendo as mudanças aos poucos. A primeira coisa que eu curei na minha vida foi a questão das traições. A minha cama ficava de costas para a janela, então a primeira coisa que eu fiz foi tirar a cama dessa posição e colocar a cama na posição de comando. E já mudou muita coisa. E demorei um tempo para absorver essas mudanças. Depois eu fiz uma cura na área da prosperidade. Depois eu fiz uma cura na área dos relacionamentos, para curar o meu relacionamento comigo mesma. Isso foi tão pesado, tão intenso, e depois que eu terminei as curas todas, depois que todas as questões emocionais foram finalmente resolvidas e eu relaxei, pronto, agora acabou, eu fiquei doente num grau. A minha voz ainda está ruim,
Eu estou usando um rosa extra forte para não tossir na sua cara. É pesado, você está mexendo com a sua vida. Não é tão fácil quanto eu gostaria que fosse. Então foca em uma coisa de cada vez. Vai no que está pior. As outras coisas elas vão se ajeitando junto quando você corrige o que está pior. E você pode ir por etapas. E não foi fácil. Quando tem alguma coisa doendo dentro de você, quando tem alguma coisa te incomodando, não vai ser fácil você superar. Não vamos criar expectativas falsas, tá? Vamos ser um pouco mais realistas. Vai ficar bonito, vai ficar melhor, você vai se sentir melhor, mas depois de ter trabalhado todos os sentimentos que foram afetados por essa área que não estava tão bem assim. O segundo diagnóstico que nós fizemos foi uma avaliação de quais atitudes ela tem diante da vida, e essas atitudes vão mostrar a qual elemento ela pertence. Pessoas racionais são geralmente do elemento metal. Pessoas mais flexíveis são geralmente do elemento água. Pessoas acolhedoras são geralmente do elemento terra. Pessoas extrovertidas do elemento fogo. E os empreendedores são geralmente do elemento madeira. Só que quem está mergulhado nos próprios problemas muitas vezes não consegue ter uma visão holística do que está acontecendo. Então eu entro com um terceiro diagnóstico. E nesse diagnóstico eu avalio como está o espaço físico da pessoa. No caso dela, é a casa dela, mas eu também avaliei o escritório dela. Talvez eu aborde em outro vídeo. Quando eu avalio essa casa, eu avalio várias coisas. Eu pego uma grade energética chamada baguá, coloco em cima da planta da casa e vou vendo onde tem falta de energia, onde tem excesso, onde tem dreno energético, onde tem ameaças, como é o fluxo da energia, tem bloqueios. O que eu percebi no caso dela foi surpreendente. Já era para mim uma pista que ela ia ser aquela pessoa que tem mais dificuldade de levar as coisas adiante, porque a porta de entrada da casa dela abre no sentido da parede mais próxima. Eu já falei isso num outro vídeo, eu vou deixar link na descrição, mas entra menos energia do que deveria entrar, porque a energia entra, desvia para a parede, e o que entra pouco. É uma pessoa que precisa realmente de mais energia. A partir do momento que ela mudar a direção da porta, ela vai conseguir fazer o resto das alterações. Quando uma pessoa tá com uma programação mental, é difícil para ela mudar. Foi difícil para eu mudar a cama de lugar. Eu mudei a cama de lugar e logo em seguida voltei. Não. Tem que ter outro jeito. Não tinha, mas eu resisti. Então é normal, dependendo da quantidade de tempo que você está vivendo aquela programação, é normal ter essa resistência na hora de mudar. O marido, ele não quis participar da consultoria, só que ele também deve estar sofrendo. A primeira coisa que eu notei quando eu cheguei na casa é que tinha um sofá com marcas de uso frequente, né? E esse sofá ficava bem na entrada da energia da casa, quer dizer, entra pouca, mas a pouca que entra tá acertando bem em cima do coitado. Ele deve estar ainda mais cansado que ela. Ele nem quis fazer a consultoria. Além disso, esse lugar favorito dele, o sofá, além de estar recebendo essa energia direta na porta de entrada, ele está de costas para uma janela. Vocês sabem o que significa isso, né? Traições. A mensagem mental de que tem alguma coisa acontecendo pelas costas e a pessoa não está vendo. Isso é chifre necessariamente? A minha cliente está pulando a cerca? Ele está pulando a cerca? Não necessariamente, porque você tem outros tipos de traição. Às vezes o amor entre um casal é tão forte e o caráter dos dois, ele blinda o casal desse tipo de traição, né? Mas existem outras traições que podem acontecer. Amigos, clientes, fornecedores, familiares, tá? Existem outras
maneiras de você levar uma rasteira na vida, que não seja só levando um belo de um par de chifres na cabeça. Eu vou deixar o link desse meu primeiro vídeo do canal falando sobre meu problema com traições. Quando você tem um problema isolado, é uma coisa. Quando esse problema se repete no diagnóstico da planta, é outra. Esse problema da porta, abrindo para a parede mais próxima dela, se repete no escritório dela. Tem pouca entrada de energia lá também. Por que as pessoas fazem uma coisa dessas? A minha tia, ela tem o portão de entrada da casa dela é assim, ele dá para o muro mais próximo. E ela disse que era uma questão de segurança. Eu falei, mas veja bem, se teu filho vai abrir a porta e você está do lado de dentro olhando a cena pela janela e é um bandido e aponta uma arma para ele, você não vai ver. Então, uma questão de segurança é para o bandido também. Enfim, não sei por que as pessoas fazem isso, mas não é a primeira vez que eu vejo. Então, quando tem essa recorrência, significa que é um problema que você tem que dar uma atenção mais especial. Uma outra coisa que ela tem recorrência na casa dela é ficar posicionada bem na abertura da porta. A energia que entra pela porta acerta ela bem cheio no quarto de dormir, ou seja, ela não descansa direito. E existem curas para amenizar esse impacto energético? Existem, mas curas, ao contrário do que o nome sugere, não são soluções, são paliativos. Então ele está ali quebrando galho, entendeu? Você tem sempre que estar dando uma atenção para uma cura. Para ela resolver mesmo essa questão da porta do quarto, ela tem que mudar a porta do quarto de lugar. Não daria para mudar a cama de lugar porque ela tem 2 portas nesse quarto. O quarto dela tem uma porta-balcão que dá para uma varanda. Então, se ela mudasse, ela ia receber energia direta da porta-balcão. Então, para ela resolver mesmo, ela teria que ter esse trabalho de reforma, de mudar essa porta de lugar. Como ela teria um conflito com a porta do closet, ela teria que fazer uma porta de correr ali. O que eu acho que aconteceu ali e por que eu acho isso? Eu acho, é um achismo, tá? Que esse casal tem uma crença de que para que eles tenham sucesso na vida, o trabalho deles tem que ser exaustivo, cansativo, que eles têm que ter essa sobrecarga de trabalho em cima deles. Por isso que tem essa energia, pouca energia entrando na casa, pouca energia entrando no local de trabalho. Por isso que eles se colocam no fluxo do Chi, bem na entrada do fluxo do Chi. E eu acho isso porque o Gua, a área da vida que ela escolheu trabalhar foi a área do trabalho. Ou seja, ela quer energizar o Gua do trabalho, ela quer mais trabalho ainda para ela. Não bastasse ela estar cansada, ela quer ainda mais trabalho. Só que quando eu analiso a planta dela, não tem nenhuma falta no Gua do trabalho, não tem nenhum dreno de energia no Gua do trabalho, não tem nenhuma ameaça no Gua do trabalho. O Gua do trabalho tem água, é um dos Guas que tá tudo bem, ter a privada, ter banheiro, tem banheiros ali no Gua do trabalho, tem as cores são boas, você tem ali um azul no lavabo, o banheiro do casal é branco, né? Branco é a cor do metal e o metal dá força para a água. Então não tem nada de errado no Gua do trabalho dela. Eu vi coisas erradas em outros Guas, mas o Gua do trabalho especificamente não. O Gua da saúde, eu fiquei preocupada com o Gua da saúde, porque no Gua da saúde tem um dreno energético. O marido, como chefe da casa, vai ser o mais afetado por isso. A saúde dele é que vai sofrer mais. Esse é o problema mais direto que ele tem que cuidar, é mover essa porta, a direção dessa porta, para entrar mais energia para ele. Sair do fluxo do Chi e fazer curas no banheiro, né? Nesse banheiro que está bem no Gua da saúde. E isso é fundamental. Tem problemas com relacionamento, mas
a partir do momento que você tirar essa sobrecarga deles de estar ali no alinhamento do fluxo do Qi, de ter esse problema de saúde, as questões com relação ao relacionamento, eu acho que eles vão ajustar também. Vê, porque você não precisa fazer tudo, você precisa se concentrar no problema principal. Isso que eu digo, faz uma área, cura uma área só. Nesse caso, a área que eles têm que curar é a área da saúde, não a área do trabalho. E além dessa área, a questão do fluxo do Qi. No livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, o Dr. Dispenza, ele reforça essa ideia de que o ser humano é um animal programado para sobreviver. Ele fala sobre subconsciente, da mesma maneira que eu, e ele explica que esse instinto de sobrevivência, quando você tem uma ameaça, quando você tem, por exemplo, a janela nas suas costas e você não sabe qual o predador que está vindo te atacar, você entra no modo de sobrevivência, no modo de urgência. Ele chama isso de lutar ou fugir. Você avalia, ou você luta ou você foge. E isso cria uma resposta hormonal no seu corpo. Você tem uma descarga de hormônios do estresse, adrenalina, noradrenalina e cortisol. E esses hormônios, eles fazem o coração acelerar, o corpo se preparar para reagir mais rápido e a mente se foca completamente naquele problema. Isso é útil se você estiver em uma emergência, mas se você viver o tempo todo nesse estado, o corpo vai adoecer. Imagina que você viveu uma situação negativa, uma briga, rejeição, perda, injustiça. Essa situação vai gerar pensamentos e emoções dolorosas. E essas emoções, quando você pensa nelas novamente, nessa dor que você viveu novamente, ela vai ativar de novo esse modo de sobrevivência. Se você ficar pensando nessa situação ruim várias vezes, o seu corpo não vai saber que ela já passou. Para o cérebro, ele está acontecendo naquele momento. Lembra quando eu falei do filme de terror? Teu cérebro não vai saber que é ficção. Ele vai sentir o susto de verdade, teu coração vai acelerar de verdade. Quando você revive essas emoções dolorosas várias vezes por dia, o seu corpo vai entrar em um estado de alerta constante. Essa repetição com o tempo vai ficar automática. As suas ondas cerebrais, que elas deveriam estar num ritmo equilibrado, criativo, em paz, elas vão ficar assim. Socorro, socorro, urgência, urgência. A mente vai ficar acelerada, reativa, sem espaço para imaginar novos caminhos, sem conseguir perceber que aquilo tem uma solução. O corpo vai se viciar nesses hormônios do estresse e vai agir como se você não conseguisse mais viver em paz. Tudo que você faz para ter paz novamente, encontra a resistência do tempo que você passou nesse modo de sobrevivência. Então, a cliente e o marido dela que viveram situações que trouxeram estresse, que trouxeram cansaço e continuaram a pensar nisso, eles automaticamente se colocaram de frente para a porta, eles automaticamente colocaram a porta virada no sentido errado, recebendo menos energia, para reforçar no ambiente o que o subconsciente deles já estava sentindo, para reforçar esse estado de viver sempre na emergência, de não ter paz. E essa organização que eu estou propondo para eles é uma organização que vai trazer paz para o subconsciente. E aí eles vão conseguir ter mais descanso, nas horas que eles precisam de descanso, mais energia para fazer as coisas. Na questão do trabalho, dela querer trabalhar mais, ela vai trabalhar até com mais prazer, porque ela vai ter energia para trabalhar, não vai ser uma coisa pesarosa na vida dela. E quando ela organizar os móveis na casa dela, quando você organizar seus móveis do jeito certo, você vai escapar
dessa situação de emergência e você vai entrar na situação de paz, na situação em que você cria coisas novas para sua vida, que você cria mais momentos de alegria para você. O Dr. Dispenza, ele ensina que para a gente sair desse modo de sobrevivência, a gente tem que mudar o foco e a intenção para reorganizar as ondas cerebrais. E a importância desse foco, ela é bem detalhada pela física, não a física que a gente estudou na escola. A física que a gente estudou na escola é conhecida como física clássica. A física que mostra o poder do foco é uma física que ainda está sendo estudada, que é a física quântica. A física clássica estuda a matéria, e a menor parte da matéria são os átomos. E a física quântica, ela estuda os prótons, os nêutrons, os elétrons, as partículas subatômicas. São coisas menores que o átomo, então ela estuda menos que a menor parte da matéria. Ela vai ali é bem aprofundada. Os cientistas descobriram que essas partículas subatômicas, elas se comportam de um jeito quando eles estão olhando o experimento e de outro jeito quando eles não estão olhando. Então o foco deles interfere no experimento. Sabe aqueles adolescentes que são santos quando o pai está em casa e quando o pai e a mãe viram as costas, eles dão festas? É isso. Este é o comportamento das partículas subatômicas. Para que tudo se comporte como você quer, você tem que olhar, você tem que dar atenção, você tem que focar naquilo. E aquilo que você está focando se desenvolve. Se você está focando nas suas dores vão se desenvolver. Dentro deste mundo subatômico, só 0,00001% é partícula e 99,99999% é espaço vazio. Só que o espaço não está realmente vazio, ele está cheio de energia. E é como naquela comparação que eu fiz com o sistema solar, quando eu estava falando do princípio hermético da correspondência. O micro reflete o macro reflete o micro. Eu acho que eu falo disso quando eu falo do livro O Segredo. Vou deixar o link na descrição também. Imagina que você está num ambiente fechado. A energia vai entrar pela porta e vai circular pelo espaço, como você, sua família, suas visitas, seus funcionários, seus clientes, seus bichinhos de estimação. E essa energia, ela vai entrar em forma de vento ou de ar. Você chama isso de energia eólica. A energia vai entrar em forma de luz do sol. Você chama isso de energia solar. É óbvio que estou falando de quantidades menores de energia, não é aquela energia que você capta para produzir energia elétrica. E ela vai entrar em forma de umidade, você chama isso de energia hidráulica. Vai entrar na forma do movimento das pessoas e dos animais, que você chama isso de energia cinética. E vai permanecer como memória no espaço, todas as vezes que você olhar para um ambiente ou para um objeto que te lembre alguma coisa, algum episódio da sua vida. Nós chamamos isso de energia residual. Nesse exemplo dessa cliente, ela tem que mudar o sentido de abertura da porta para receber mais energia, mas é uma escolha pessoal, né? Eu dou os conselhos, faço a consultoria baseado nos conhecimentos que eu tenho, mas a pessoa decide se quer ou não implantar aquilo. Quando ela realmente quiser romper com esse padrão de cansaço, de baixa energia, ela vai mudar o sentido de abertura da porta. Existe uma cura para esse caso, não é tão eficiente quanto resolver o problema. O marido, ele vai ter que mudar de sofá favorito, vai ter que passar para outro sofá. Ou ele muda a TV de lugar, ou ele coloca um braço articulado na TV para ver do outro sofá. A cama, para ela resolver o problema, ela teria que fazer sim uma reforma e mudar a porta de lugar. O transtorno, pensa comigo, o transtorno de uma reforma é passageiro. Você vai demorar ali o quê? No máximo uma semana nesse transtorno de mudar a porta de lugar. Só que o benefício
vai ser permanente. E o custo é sempre menor do que os custos com o hospital, no caso de uma doença causada por esse cansaço constante, né? Como é que você pode se espelhar nos seus princípios? Observando o sentido da abertura das portas, vídeo das portas na descrição, a melhor posição para os móveis, posição de comando. Então, os móveis que você passa mais tempo, você vai colocar a parede nas costas, sem janela. Cama vai estar de costas para uma parede. O sofá de costas para uma parede. A cadeira de trabalho de costas para uma parede. Você está vendo quem entra e quem sai no seu ambiente. Você está vendo quem passa pela janela. Sem ter que virar a cabeça 360 graus igual a menina do exorcista. Com um olhar eu vejo se tem alguém passando na porta. Com outro olhar eu vejo se tem alguém passando pela janela. Com outro olhar eu vejo se vai entrar alguém pela outra porta, que não é uma porta de entrada, né? É uma porta para um outro ambiente. Então eu tô aqui protegida. A minha mente está descansada, está tranquila, está segura. Não tem nenhuma ameaça ao meu redor. Eu vou deixar também o link de um vídeo onde eu dou um exemplo de uma cliente que mudou de vida e de país depois de simplesmente colocar os móveis dela na posição de comando. Depois de posicionar esses móveis principais, você tem que deixar espaço para circulação. Você não pode ficar desviando de móveis na sua circulação, porque isso vai passar uma mensagem para o seu subconsciente que você tem sempre um obstáculo na sua vida, que a sua vida é sempre difícil. Isso vai atrair obstáculos na sua vida, dificuldades para a sua vida. Se preocupa também com as memórias que os lugares guardam, com a energia residual, com os objetos, tá? Ela vai interferir do jeito que o seu subconsciente percebe o espaço. Pode te empurrar para hábitos antigos mesmo que você conscientemente não queira. No livro do Dr. Dispenza, ele apresenta um método de meditação e visualização para você criar um novo eu. Olha, me deixa seu like já, não terminamos o vídeo, mas já me deixa seu like, porque este livro é muito chato, é extremamente necessário para você entender como seu subconsciente funciona, mas é chato para caramba. E eu li ele inteirinho e fiz ali, a tradução português dele para você nesse vídeo, e ainda estou te dando uma alternativa de reprogramação mental que não seja meditação diária. Então, o corpo, nesse método do Dr. Joe Dispenza, o corpo vai precisar sentir como será a nova vida antes que ela aconteça. Um treinamento mental para um novo eu. Esse treinamento mental acontece durante as meditações. Programa de 4 semanas de meditação, eu acho. Eu vou fazer esse programa em algum momento da minha vida. Mas meditação não é uma coisa que me atrai. Mas eu vou fazer porque eu quero ter essa experiência de reprogramar a mente e o corpo para novas possibilidades. No Feng Shui, depois que a gente faz todas as alterações físicas no ambiente, a gente faz o reforço dos 3 segredos. O reforço dos 3 segredos, você faz um mudra, é um segredo de unir o lado esquerdo e o lado direito do corpo, a emoção com a razão. Coloca em cima do seu chakra umbilical, liga o chakra umbilical com o chakra cardíaco. Você deixa a intenção clara para que vai servir cada cura que você está fazendo, cada solução que você está dando para o fluxo de energia ou para a energização dos espaços. Você visualiza como a sua vida vai ficar, como você quer que a sua vida fique depois que você fizer essas curas. Encaixa com esse exercício de ensaio de como é a vida que você quer. Do Dr. Joe Dispenza é exatamente a mesma coisa. Só que em vez de você tentar mudar as suas ondas cerebrais para que você consiga fazer essa meditação penetrar no seu subconsciente, você vai recitar um mantra 9 vezes. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. E esse mantra, ele produz sons que vão
mudar suas vibrações. O Dr. Joe Dispenza, ele transformou a realidade dele com o poder da mente. E você também tem esse poder. Você pode transformar o seu espaço e você pode transformar a sua realidade reajustando o seu espaço. Não só fazendo as meditações do Dr. Joe, mas é uma questão de escolha, poder de escolher o que você quer. O que é mais tranquilo para você está nas suas mãos. Se você quiser minha ajuda nesse processo, meus contatos estão na descrição do vídeo. Curta, comente, compartilhe com quem precisa dessa transformação e inscreva-se no canal. Até o próximo!